Olá, amigo, olá, amiga. Que bom estarmos juntos em mais um dia. E eu espero que as ricas bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sobre você, sobre a sua família, e que nós possamos agora, nesse momento, tirar mais alguns minutinhos para ouvirmos a voz de Deus expressa aqui em sua palavra. O texto escolhido para hoje, Filipenses no capítulo 1, verso 1. Leio assim: Paulo a Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quais são os elementos que compõem uma carta? Bom, remetente, destinatário, endereço, CEP, corpo da mensagem. E quais são os motivos que levam uma pessoa a escrever uma carta? Nós podemos listar diversos motivos. No texto de hoje, nós encontramos Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filipos. Por isso, carta de Paulo aos Filipenses. Essa cidade foi a primeira da Europa a abrir as portas para o Evangelho. E foi mediante revelação divina que Paulo e seus companheiros foram para essa cidade. Mesmo enfrentando forte oposição no início, a igreja de Filipos foi a principal colaboradora do ministério de Paulo. E mesmo estando preso em Roma, a carta aos Filipenses é considerada a carta da alegria e foi escrita com o propósito de promover a unidade cristã, uma apresentação da pessoa de Cristo e o preparo em relação à sua segunda vinda. Pelo menos podemos listar aqui esses três objetivos. Paulo escreve para toda a comunidade de Filipos, tanto o membro quanto os líderes, e ele se coloca como alguém que está ali para servir a comunidade, para ser servo de Cristo. Na sua saudação inicial, ele mostra qual é o papel e a posição da igreja diante de Deus e dos homens. Ele reforça que ser santo não é uma mera condição, mas é uma experiência e posição. E na igreja de Deus, todos têm o mesmo valor e importância. Bispos, diáconos, que formam aqui a representatividade da liderança, e eles não são maiores hierarquicamente, mas recebem funções de cuidar e servir. Nesse aspecto, não é a igreja que serve o líder, mas é o líder que serve a igreja. A igreja de Cristo não tem apenas um endereço terrestre, mas tem um destino no céu. A pergunta que eu queria fazer para você hoje é: qual o papel que você tem desempenhado em casa, no trabalho, na igreja? Tem você buscado espalhar alegria, unidade, cristianismo, serviço, esperança? Tem você feito isso? Mesmo em meio às adversidades, qual tem sido a mensagem que você tem transmitido às pessoas? Independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo, que nós possamos transbordar Cristo em nossa forma de ser. E assim como Paulo, a despeito de estar preso, ter sempre uma palavra de ânimo para aqueles que nos ouvem. Por isso, aproveito o dia de hoje para espalhar alegria e para falar de boas notícias. Vamos orar? Pai de amor, nos ajuda a entender que a nossa história ainda não terminou. Estamos num processo de preparo para a Tua volta, mas a história vai terminar bem. Por isso, essa boa notícia tem que ser anunciada e que nós possamos hoje espalhar essa notícia com todas as pessoas que nós entrarmos em contato. Oramos em nome de Jesus. Amém.